E aí galera, Soldado de Souza mais uma vez voltando, depois de um tempo parado, correria, dar continuidade ao Estatuto, terminar com o Estatuto, começando no artigo 178 do desligamento do serviço ativo. Lembrando que quem não tem essa apostila, manda uma mensagem aí no direct ou no WhatsApp, que eu estarei enviando o link do Drive e você vai poder baixar lá totalmente gratuito. Começando, artigo 178, desligamento do serviço ativo. Não confunda as situações que geram vacância com o desligamento. Tem vacância que é desligamento, mas nem todo desligamento gera vacância. Pega esse bizu. Por quê? Porque a exceção cai na prova. O artigo 178 traz desligamento do serviço ativo. De quem é o ato? O ato administrativo para desligar do serviço ativo. O ato administrativo é um ato governamental. É um ato do governador do estado. Publica-se em diário oficial do estado o desligamento do serviço ativo. Lógico que também publica em BI, mas lembre-se, o desligamento ativo não é um assunto exclusivamente interno, não. É um ato administrativo que tem que ter a publicidade, toda a sociedade tem que tomar conhecimento que aquele servidor não é mais um servidor ativo da Polícia Militar, no caso do serviço público, da Polícia Militar. Então o ato do governador publica em diário oficial do estado. Quais são os desligamentos? Nós vamos ver aqui geral, depois vamos entrar em cada um deles, vou ter que apagar e escrever de novo. Então, a transferência para a reserva remunerada. A transferência para a reserva remunerada é um desligamento do serviço ativo. A reforma é um desligamento do serviço ativo. Você sabe que a transferência para a reserva remunerada, você sabe que ele pode estar sujeito a retornar ao serviço ativo e, em regra, a reforma não está sujeito mais a retornar ao serviço ativo. Temos também a exoneração, quando o militar pede para sair, ele pede para sair da administração pública, ele pede para sair da Polícia Militar, então ele vai se desligar do serviço ativo. Isso aqui eu usei esse direito, eu usei o pedir, e lembre-se que também é um direito. Eu usei para pedir para sair da Polícia do Piauí, eu solicitei a minha exoneração para poder tomar posse no estado do Ceará. Lembre-se, a exoneração ela gera vacância, a demissão no processo administrativo disciplinar, o processo regular, né? Seja um PAD, um CJ, um CD, a gente vai estudar isso no Código Disciplinar, foi optada pela pena de demissão, gera vacância de cargo, é um desligamento do serviço ativo. A perda do posto e patente do oficial e a graduação das praças também é um desligamento do serviço ativo. A expulsão gera vaga, a deserção gera vaga, o falecimento do militar gera vaga e o extravio gera vaga. Desaparecimento. Nós vamos estudar que o desaparecimento se dá por mais de 8 dias, desde que não tenha indício de deserção. Passou 30 dias desaparecido, ele é considerado extraviado. Quando ele é considerado extraviado, gera vacância, mas desaparecimento não gera vacância a priori, entendeu? Porque o extravio é uma qualificação, digamos assim, do desaparecimento. O cara está desaparecido por mais de 8 dias. Não caracteriza deserção, era numa alguma missão policial militar, alguma catástrofe, não foi localizado, mas desaparecido, não gera vacância do cargo. Mas se passar de 30 dias e ele for considerado extraviado, gera vacância de cargo, gera uma vacância de cargo. Vamos estudar agora detalhadamente, um por um, vamos entrar na transferência para a reserva remunerada, no artigo 180, veja o que diz aqui o caput do artigo. A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua de duas formas. A ida para a reserva remunerada se efetua de duas formas: a pedido ou ex officio, ou automático. A pedido, para o policial pedir para ir para a reserva remunerada, ele tem que cumprir alguns requisitos. Está aqui, ó, ele tem que fazer um requerimento. E nesse requerimento ele tem que provar que tem 50 anos de idade ou mais, no mínimo 53 anos de idade, para poder pedir a transferência, né? A ARR. 30 anos de contribuição, e desses 30 anos, 25 anos tem que ter contribuído ao SUPSEC, que é o Sistema Único de Previdência dos Servidores do Estado do Ceará. Ó, atenção, se o militar que vai pedir para a ARR tiver realizado ou tiver concluído o curso ou estágio por conta do Estado, ele não pode ir para a ARR em regra. Vejamos, ó, se o militar ele estiver acabado de realizar, estiver realizando, está dentro do curso, ou estiver concluindo o curso ou estágio, se esse curso ou estágio for duração maior de 6 meses, ele só vai para a reserva após 3 anos do término do curso. Entendeu? Ele só pode ir para a reserva se o curso que ele estava fazendo ou terminou for mais de 6 meses, ele só pode ir para a reserva depois de 3 anos. Se o curso que ele fez
for igual ou superior a 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses, ele só pode pedir para ir para a reserva remunerada a pedido depois de 5 anos do término do curso. Nos dois casos, se ele optar por indenizar o Estado pelos gastos que teve na formação dele, no curso que ele fez, ele pode ir para a reserva sem ter que cumprir esse interstício. Conseguiram entender? A regra é que eu só posso ir se o curso ou estágio for maior que 6 meses, depois de 3 anos que eu terminei o curso. Ou ele só pode ir se o curso for maior ou igual a 18 meses, depois de 5 anos. Mas a exceção é que se ele indenizar, ele pode ir de imediato. Temos aqui as formas onde não será concedida a reserva remunerada a pedido. Quando é que não será concedido? Lógico, se o militar estiver respondendo a algum processo. Processo na instância penal, processo na instância penal militar, processo no conselho, processo administrativo, né, que é o Conselho de Justiça, Conselho de Disciplina ou procedimento regular. Lembre-se que se o militar estiver respondendo algum S13 na esfera penal e ele cumprir os requisitos, ele não pode, enquanto ele estiver respondendo, ele não pode ir para a reserva a pedido. Se for penal militar, lembra da greve. Um exemplo claro, tem um monte de policiais respondendo aí a greve que teve em 2020, né? Eles estão respondendo na instância penal militar por diversos crimes. Se algum deles tiver esses requisitos aqui, pronto para ir para a reserva e pedir, eles não vão poder ir porque eles estão respondendo aqui, ó. Ou se algum estiver respondendo dentro da corporação, administrativamente, isso aqui é para oficiais, para praças com estabilidade, né? Esse aqui é o CD. Estabilidade, eu digo, 10 anos ou mais. Eles também não poderão ir para casa. Também não pode ser concedida a reserva a pedido ao militar que estiver cumprido pena de qualquer natureza. Ou seja, o militar está preso, está cumprindo alguma pena. Se ele foi condenado aqui por um crime do Código Penal ou por um crime do Código Penal Militar e está cumprindo a pena, ele cumpriu os requisitos, ele pode ir para casa? Não, ele não pode ir para casa. Vamos ficar aqui a pé, porque pode cair uma questão assim, dizendo que o militar, embora tenha cumprido todos os requisitos para ir, que caracteriza a reserva a pedido, mesmo que ele esteja cumprindo pena, qualquer pena, de qualquer natureza, ele pode ir para casa porque ele já cumpriu os requisitos. É direito adquirido. Não, ele não pode. Em regra, ele não pode, é o que diz o nosso estatuto. A reserva remunerada a pedido pode ser suspensa. Pode ser suspensa. Se estiver na vigência de estado de guerra, sítio ou defesa, se estiver na vigência de calamidade pública, se estiver na perturbação da ordem interna ou em caso de mobilização. Nesses casos, ela será suspensa. E aí, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, né? Vamos falar aqui da modalidade de transferência para a reserva remunerada de forma ex officio, ou seja, automático. Vai de forma ex officio, sim. Antes de mais nada, eu preciso dizer que todos esses requisitos não são cumulativos, né? Não precisa atingir a idade, ser agregado, ser eleito, não. A gente vai ver que dá para se encaixar. Veja. Ex officio, atingir a idade limite, e a idade limite para a reserva remunerada de forma ex officio é quando atingir 60 anos. Então coloca aí, grife, 60 anos. 60 anos de idade, atingiu a idade limite de 60 anos de idade, o militar será a reserva ex officio. Se ele atingir, ele vai também de forma obrigatória, automático. Se atingir ou ultrapassar 35 anos de serviço, meu amigo. 35 anos de contribuição, é muita coisa. Ou seja, você tem hoje, né, correr. Então, atingir ou vier ultrapassar 35 anos de contribuição, desses 35 anos, 25 tem que ter contribuído para a Previdência do Estado. Se ele ultrapassar 2 anos agregados, anote aí. Se ele ultrapassar 2 anos agregados, contínuos ou não. Então, você vai colocar aqui, ó. Esses 2 anos são contínuos ou não. Se ele ficar agregado 2 anos ou não, por quê? Por estar empossado em cargo, emprego ou função pública, civil, temporária e não eletiva. Se ele tiver empossado em algum cargo desse por 2 anos, contínuos ou não, ele será, e ele tiver agregado, né, por 2 anos, por estar nesse cargo, ele será transferido para a reserva remunerada ex officio. Como assim, professor? Digamos que o militar ele assumiu um cargo, emprego ou função pública, civil, temporária e não eletiva. Não é eleito, é temporário, é de natureza civil e pública. Ou seja, um secretário de segurança pública de algum município, por exemplo. E ele foi agregado, né? Tá lá, ele assumiu, foi agregado, ficou 2 anos lá. Agregados, contínuos ou não, esses 2 anos, então ele vai ser transferido para a reserva remunerada.
Se eleito ou se ele for suplente. A gente sabe que se o militar for eleito ou for suplente, ele vai, né, para a reserva remunerada. Se ele for eleito, ele vai na diplomação, ou seja, quando for diplomado. Se o militar for eleito, quando ele for diplomado, ele será transferido automaticamente para a reserva remunerada. Se ele for suplente, ele vai ao ser empossado. Ah, ele é suplente. Ele não se elegeu, ele é suplente. Então ele retorna, né, ao serviço ativo. Quando ele for empossado, se um dia ele for empossado, ele vai para a reserva. A gente sabe que o militar é eleito e saiu o resultado hoje, ele não vai automaticamente para a reserva. Ele continua agregado até que a gente sabe que a diplomação é no final do ano, né? No final do ano, quando ele for diplomado, é que ele vai para a reserva. Beleza. Ele também vai para a reserva de forma ex officio se ele for um oficial abrangido pela cota compulsória. Isso aí você vai ver a cota compulsória lá na lei de promoções, a 15.979, se não me engano, né? Cota compulsória. Se ele for o coronel comandante-geral substituído, por exemplo, nós temos o atual comandante-geral, digamos que amanhã o governador escolha outro comandante-geral para assumir, né, outro coronel comandante-geral para assumir, esse que saiu já vai direto para a reserva remunerada ex officio, entendeu? Independente do tempo independente se ele tem 3 anos no posto, independente se ele tem 53 anos de idade, ele vai porque ele, é como se fosse assim, como é que eu sou, a lógica é essa, eu sou o comandante da corporação e chega outro, eu saio e vou ser comandado, eu já fui comandante, não, tem que ir para a reserva, é mais ou menos essa. Coronel que possui 30 anos de contribuição e 3 anos no posto, o cara é coronel, tem 30 anos de polícia já, ele já tem 30 anos de polícia e tem 3 anos como coronel. Quando ele completou esse requerimento aqui, ele vai para reserva remunerada. Não só ele, quanto também o major. O major QOA, né? Tá aqui, o major QOA. Major dos quadros de oficiais da administração. O major, que é o último posto das praças. O praça pode chegar até major QOA, né? Pela nova lei de promoções. Quando ele tiver 30 anos de contribuição e 3 anos nesse posto de major QOA, ele vai para reserva. Nós temos a exceção. Qual é a exceção aqui do coronel? É se ele ocupar o cargo de comandante-geral adjunto, ou seja, o antigo subcomandante-geral. Se ele tiver no cargo de comandante-geral adjunto e ele possua 30 anos e 3 anos no posto, ele não vai automaticamente, só quando deixar o cargo. Se ele for secretário executivo da corporação, ou chefe, subchefe, secretário executivo da Casa Militar. Ó, pessoal, eu coloquei isso aqui, né? Porque é exceção. E o que gosta de cair e pegar o cara é exceção, porque você decora isso aqui tudo. Você aprende os prazos, né, o lapso temporal, você aprende o coronel, oficial pela cota compulsória. Mas quando. E a exceção, você deixa passar, porque cargo adjunto, secretário executivo, a mente da gente tende a deixar passar. Não deixe, porque se cair, é mais fácil cair a exceção, né, do que a regra. Aí você pega aqui, quando é que ele não vai para a reserva de forma ex officio, mesmo que ele tenha os 3 anos no posto, os 30 anos de contribuição, se ele tiver num desses cargos aqui, ó, ele não vai de forma ex officio. A gente concluiu aqui a transferência para a reserva remunerada a pedido de ex officio. Sugiro que vocês deem uma revisada aí na apostila, tem uns comentários, vou criar questões sobre isso, um simuladozinho. E agora vamos entrar na reforma. A reforma, ela só se aplica ex officio, eu quero que você entenda. Somente ex officio. Não existe a pedido. A reforma a pedido não existe. Então, se cair uma questão dizendo que o militar ele tem direito à reforma a pedido, pelo amor de Deus, reforma é ex officio. Marque logo o xão, tá errado. E ela é aplicada quando? Ó, aqui ele dá pela idade, e aqui ele dá por doença, e aqui ele dá por pena. Veja que ela é aplicada em 3 formas. Ó, ela é aplicada se atingir a idade de 65 anos, a idade limite, entendeu? De 65 anos. Por que é que eu coloquei um asterisco aqui? Eu até anotei aqui. Eu coloquei um asterisco porque tem exceção. Qual é a exceção? E o militar vai ser reformado. Ó, aqui está dizendo, exceto se o militar que estiver revertido da reserva para o serviço ativo temporário, cuja reforma somente será aplicada. Quando? Por exemplo, imagina o militar que ele está na reserva remunerada. Depois da reserva remunerada é o quê? Reforma. Mas ele foi convocado. Ele foi convocado para ativa. No momento que ele foi convocado para ativa, ele só vai de novo, ele só vai ser reformado agora, não mais quando atingir 65 anos de idade, mas quando atingir a idade limite de 70 anos de idade, anota aí. Ou quando ele for conduzido novamente para a inatividade. Como assim, professor? Você conhece algum militar
que está, vamos supor, na patrimonial, serviço ativo temporário, né? Beleza, está na patrimonial, ele tem lá o tempo, ele foi convocado, está na reserva remunerada, estava esperando dar 65 anos para ele ser reformado, aí ele é convocado. Quando ele é reconduzido novamente para inatividade, ou seja, lá para onde ele estava, ele sai do serviço ativo e vai para inatividade, ele não mais vai ter que esperar os 65, ele já vai de imediato ser reformado. Mas se ele ficar na ativa, ele voltou e quer ficar na ativa até pegar um máximo, que é 70 anos. Não, eu estava na reserva. Se eu continuar na reserva aqui de primeira, por 65 anos eu vou ser reformado, mas eu quero voltar. Então ele retorna para o serviço ativo temporário, convocado ou designado e fica. Então deu 65 anos, ele voltou, ele não vai ser reformado. Tá? Ele só vai ser reformado agora nessa situação quando 70 anos de idade. Então, qual é a exceção aqui? O RR revertido, você dê uma lida aí no quadro para você entender melhor. RR revertido ou 70 anos de idade. Então deu uma lida aqui, ó, isso aqui é primeiro a cair em prova, é uma questão boa. Aqui é por idade. Agora nós vamos ver o segundo tipo de reforma, que é julgado incapaz definitivamente, eu quero que você lembre dessa palavra, para o serviço ativo. Julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo. E tem aí, ó, o julgado incapaz definitivamente, ele deve realizar, tchau filho, ele deve realizar uma avaliação por junta médica. Então, ó, avaliação por junta médica. Quem está fazendo esse barulho aqui é o meu menino que está acompanhando aqui as aulas. Então, avaliação por junta médica da corporação a cada 2 anos. A cada 2 anos, para atestar que a invalidez permanece irresistível. A cada 2 anos, ele vai para a junta médica, né? Para confirmar que a validez dele é irreversível, não tem como retornar a ser curado. Se for curado, né? Se a grau de recurso ou revisão, numa dessas revisões, dizer que a enfermidade dele, a causa, reverteu, voltou à normalidade, ele retorna, né, ao serviço ativo ou pode ir para a reserva remunerada. Isso é um ato do governador. Dê uma lida aí, é bizu também, viu? E se ele for condenado, aqui já é pena, se ele for condenado à reforma, com sentença transitada em julgado, pelo CPM, viu? Condenado pelo Código Penal Militar. Aqui, ó. Código Penal Militar. Condenado à reforma pelo Código Penal Militar, com sentença transitada em julgado. Eu quero que vocês lembrem. Ele foi condenado em primeira instância, à reforma, recorreu, segunda instância, foi para o STF, última instância, recorreu, na última instância. Pronto, lá ele perdeu, então é transitado e julgado. Mas digamos também que ele foi condenado em primeira instância, não recorreu, acabou os prazos, perdeu os prazos, foi transitado em julgado, morreu. Mesmo sendo em primeira instância, transitou em julgado, porque ele não foi atrás. Lembre-se que ele só vai para a reforma, só vai ser reformado quando transitado em julgado. Se a questão dizer que o militar que foi condenado à reforma, em primeira instância, já será reformado. Ele foi condenado à reforma, mas ele não vai ser efetivamente reformado, a menos que transita em julgado. E nós temos aqui a reforma do oficial e da praça. O oficial, ele vai ser reformado em caso de pena, viu? Se for determinado pelo órgão de segunda instância da Justiça Militar Estadual, que no estado do Ceará é o Tribunal de Justiça, TJCE, oriundo de conselho de justificação. Então o militar está respondendo o conselho de justificação, o oficial, e foi condenado, né, a pena de reforma, só que vai para a segunda instância, né, vai para a confirmação do tribunal, que é a segunda instância da JME, e lá o órgão determinou a reforma, morreu, e vai ser reformado. E a praça, você tem que colocar aqui, com estabilidade assegurada, pode ser reformada se for indicada ao comandante-geral para tanto, né, em julgamento de conselho de disciplina. Então o conselho de disciplina indicou a reforma, né, e o comandante-geral ratificou, deu mesmo certo. Terminamos aqui, né, vamos entrar agora no artigo 94, dar uma pincelada, né, é o que eu estava querendo falar aqui. Aqui, ó, que o artigo 94, dê uma lida aí, ó. O militar reformado por incapacidade definitiva, que for julgado apto em suspensão de saúde em grau de recurso ou revisão, ó, a cada 2 anos ele tem que fazer, né, a junta médica. Se ele for julgado apto, ele retorna para o serviço ativo ou é transferido para a reserva remunerada por ato do governador. Artigo 194, deixa eu colocar aqui. Artigo
194. 194 do nosso estatuto. Vamos ver também a reforma administrativa disciplinar, né? Que é o artigo 196, vocês vão ver também por aqui, que ela é aplicada mediante processo regular, que é pelo nosso código. Morreu. O estatuto só está dizendo que a reforma administrativa disciplinar será aplicada pelo código, mas existe a reforma de pena, viu? No CPM também, no Código Penal Militar tem essa pena de reforma. E depois dessa aula nós vamos entrar na demissão, exoneração e na deserção. Vamos matar isso aí para terminar essa aula e fechar o estatuto, né? Que ainda tem a parte final do estatuto. Então,